Seja muito bem-vindo ao canal Amantes da Literatura, o espaço onde os grandes clássicos da literatura brasileira ganham voz, emoção e profundidade. Existe uma pergunta escondida dentro deste romance. Uma pergunta que atravessou gerações. Uma pergunta que continua provocando leitores há mais de 100 anos. E talvez ela nunca possa ser respondida. Porque à primeira vista, Dom Casmurro parece uma história de amor. A história de dois jovens apaixonados. A história de um romance que nasce na infância e parece destinado a durar para sempre. Mas Machado de Assis raramente escreve apenas histórias de amor. E existe algo muito mais inquietante acontecendo aqui. Porque este talvez seja um dos romances mais misteriosos da literatura brasileira. Um romance capaz de fazer milhões de leitores chegarem à última página e ainda continuarem discutindo o que realmente aconteceu. E existe uma ironia extraordinária nisso. Porque quanto mais tentamos encontrar a verdade, mais distante ela parece ficar. Tudo começa com um menino. Seu nome é Bentinho. Sensível, sonhador, apaixonado. Um jovem que acredita conhecer perfeitamente o próprio coração. E talvez conheça. O problema é que conhecer o próprio coração nem sempre significa compreender os próprios medos. Ao seu lado está Capitu. Inteligente, perspicaz, encantadora. Uma jovem que parece enxergar o mundo com uma maturidade incomum para sua idade. E desde cedo surge entre eles algo raro. Uma conexão profunda. Um amor silencioso. Um daqueles sentimentos que parecem crescer naturalmente. Como se sempre tivessem existido. Mas existe algo em Capitu que atravessou gerações. Algo que se tornou uma das imagens mais famosas da literatura brasileira. Seus famosos olhos de ressaca. Uma descrição que parece simples, mas que continua intrigando leitores até hoje. Porque ninguém consegue definir exatamente o que aqueles olhos revelam. Mistério? Inteligência? Sedução? Ou apenas aquilo que cada observador deseja enxergar? Mas existe um obstáculo. Um obstáculo capaz de mudar completamente o destino dos dois. A mãe de Bentinho havia feito uma promessa. Ele deveria tornar-se padre. À primeira vista, parece apenas um problema familiar. Mas Machado sabe que os grandes conflitos raramente começam de forma grandiosa. Às vezes, eles começam com pequenas decisões. Pequenas promessas. Pequenos medos. E são justamente essas pequenas coisas que transformam vidas inteiras. Bentinho luta contra seu destino. Capitu luta ao seu lado. E durante algum tempo parece que o amor será capaz de vencer qualquer barreira. Mas existe uma pergunta silenciosa que acompanha toda a narrativa. Será que o maior perigo para um relacionamento vem de fora? Ou nasce dentro de nós? Os anos passam. Os jovens crescem. A vida muda. E aquilo que parecia um sonho finalmente acontece. Bentinho e Capitu conseguem ficar juntos. Casam-se. Formam uma família. Constroem a vida que tanto desejaram. E aqui muitos romances terminariam. Mas Machado está apenas começando. Porque aquilo que parecia uma história de conquista lentamente se transforma em outra coisa. Algo mais sombrio. Mais inquietante. Mais humano. Existe algo curioso sobre os ciúmes. Eles raramente surgem quando temos certeza. Eles surgem justamente quando não temos. Quando faltam respostas. Quando a imaginação começa a ocupar os espaços vazios. E aos poucos algo muda dentro de Bentinho. Pequenas suspeitas aparecem. Pequenas inquietações. Pequenas perguntas. Nada muito claro. Nada muito concreto. Mas suficiente para transformar a maneira como ele enxerga as pessoas ao seu redor. E aqui Machado realiza uma das construções psicológicas mais brilhantes da literatura. Porque não sabemos exatamente quando a dúvida começa. Nem quando ela se torna obsessão. Nem quando deixa de ser uma pergunta para se transformar em uma certeza. Talvez porque isso aconteça da mesma forma na vida real. Existe um amigo. Existe uma amizade antiga. Existem coincidências difíceis de ignorar. Existe uma semelhança. Existe uma suspeita. E de repente, tudo aquilo que parecia sólido começa a desmoronar. Mas talvez o mais assustador não seja perder alguém. Talvez seja continuar ao lado dessa pessoa. Sem conseguir confiar nela. Talvez seja olhar para quem você ama. E enxergar perguntas onde antes existiam certezas.
Porque a partir desse momento, Bentinho não luta apenas contra uma possível traição. Ele luta contra a própria mente. E essa batalha pode ser ainda mais devastadora. Mas existe um detalhe fundamental. Toda essa história está sendo contada por Bentinho. Ou melhor, por Dom Casmurro. Um homem mais velho, solitário, marcado pelo passado, tentando reconstruir sua própria história. E aqui surge a pergunta que transformou este romance em um dos maiores mistérios da literatura. Podemos confiar completamente em quem está narrando? A memória é fiel? Ou ela também escolhe aquilo que deseja lembrar? Porque talvez a grande genialidade de Machado esteja justamente aqui. Ele não nos entrega respostas. Ele nos entrega dúvidas. E quanto mais avançamos na narrativa, mais percebemos que talvez a verdade nunca tenha sido o verdadeiro assunto do livro. Talvez o verdadeiro assunto seja a maneira como interpretamos a realidade. A maneira como enxergamos aqueles que amamos. A maneira como nossos medos podem transformar aquilo que vemos. Porque existe algo fascinante em Capitu. Quanto mais tentamos compreendê-la, mais ela escapa de qualquer definição. Ela nunca se revela completamente. Nunca se explica totalmente. E talvez seja justamente por isso que continua tão viva na imaginação dos leitores. Porque cada geração parece encontrar uma Capitu diferente. E cada leitor parece enxergar algo novo em seus famosos olhos de ressaca. Existe algo profundamente humano em Dom Casmurro. A necessidade de encontrar explicações. A necessidade de dar sentido ao sofrimento. A necessidade de transformar dúvidas em certezas. Mesmo quando as provas não são suficientes. E talvez seja justamente isso que torna este romance tão atual. Porque todos nós contamos histórias para nós mesmos. Todos nós reinterpretamos o passado. Todos nós tentamos organizar lembranças que nem sempre são tão claras quanto gostaríamos. Ao longo da narrativa, observamos um homem tentando reconstruir sua vida. Mas quanto mais ele revisita o passado, mais percebemos que algumas perguntas talvez nunca encontrem respostas. E então surge uma questão ainda mais desconfortável. O que destrói um relacionamento? A traição? A desconfiança? O silêncio? Ou o medo constante de perder aquilo que amamos? Talvez seja nesse momento que Machado realiza sua crítica mais profunda. Uma crítica não à sociedade, mas à própria mente humana. A sua capacidade de criar certezas. A sua capacidade de alimentar suspeitas. A sua capacidade de transformar possibilidades em verdades absolutas. E quando chegamos ao final da história, percebemos algo extraordinário. O maior mistério de Dom Casmurro talvez nunca tenha sido Capitu. Talvez tenha sido Bentinho. Talvez o verdadeiro enigma não esteja naquilo que aconteceu, mas na forma como alguém escolheu contar aquilo que aconteceu. E então compreendemos algo que Machado parece sussurrar durante todo o romance. Nem sempre somos prisioneiros dos fatos. Às vezes, somos prisioneiros das interpretações que construímos sobre eles. Talvez Dom Casmurro nunca tenha sido uma história sobre traição. Talvez tenha sido uma história sobre memória, sobre insegurança, sobre obsessão, sobre amor e sobre a dificuldade que temos de conviver com aquilo que não podemos provar. E talvez essa seja a maior genialidade de Machado de Assis. Ele não nos pergunta apenas se Capitu traiu ou não. Ele nos pergunta até que ponto podemos confiar em nossas próprias certezas. E assim chegamos ao final de mais uma incrível viagem pela literatura brasileira, aqui no Amantes da Literatura. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com outros apaixonados por livros e escreva nos comentários. Capitu foi realmente culpada? Ou Dom Casmurro foi vítima das próprias dúvidas? Muito obrigado pela sua companhia. E lembre-se, Machado de Assis parece nos mostrar que algumas das maiores tragédias humanas não nascem daquilo que sabemos. Elas nascem daquilo que jamais conseguimos ter certeza. Até o próximo vídeo.